Na década de 1990, a Mazda iniciou uma guerra da qual nós, entusiastas, nos beneficiamos, com o lançamento de um divertido carro esportivo de duas portas que hoje é conhecido como o carro que sempre é a resposta. Mas o sucesso noturno do Miata irritou a Honda. Eles também queriam sua fatia do bolo. Entre na refutação da Honda, um alvo esportivo que a Honda construiu cuidadosamente para destronar o sucesso de bilheteria da Mazda. Isto é, até que um pequeno problema esquecido surgiu logo. Está a incrível história de um dos Hondas mais estranhos e incompreendidos de todos os tempos, e como um erro fez com que o Deus Sol sofresse uma morte prematura. Esta é a história do Deus Sol da Honda. Sente-se no banco do motorista e volte ao final dos anos 80. A Honda teve um sucesso com seu CRX, um amado carro esportivo compacto. Mas os tempos estavam mudando. As vendas do CRX atingiram o pico em 1986 com 66.629 unidades, mas em 1990 as vendas caíram de um penhasco. A Honda sabia que precisava misturar as coisas, e foi exatamente quando a Mazda surpreendeu o mundo com o Miata em 1990. Em um instante, pequenos carros esportivos acessíveis estavam de volta em grande estilo. O Miata deu à Honda uma referência clara do que eles precisavam construir para substituir seu moribundo CRX. Então, eles colocaram seus principais engenheiros, alguns que acabaram de construir o NSX, em um projeto secreto para não apenas competir com o Miata, mas destruí-lo completamente. A missão deles era criar um carro para substituir o CRX que conquistasse os corações dos entusiastas da direção, oferecendo praticidade para o uso diário. Após anos de intensa pesquisa de mercado, a Honda construiria o Deus Sol com base em 3 valores fundamentais: inovação, diversão e praticidade. O Targa Top só tinha sido visto em carros sofisticados como o 911 da Porsche e carros esportivos dedicados como o Nissan Z. Portanto, implementar essa tecnologia em um pacote mais acessível foi uma virada de jogo. Combine uma capota removível com uma carroceria leve e chassi responsivo, um motor com VTEC e uma caixa de câmbio manual. Este pequeno carro estava pronto para reescrever a definição de diversão. E com uma cabine relativamente espaçosa e confortável, era prático o suficiente para dirigir diariamente e estabelecer recordes de volta em seu autocross local. A Honda havia escrito um vencedor, ou pelo menos parecia assim. O Mazda Miata foi um enorme sucesso desde o início em 1990 e estava rapidamente se tornando um dos carros esportivos mais amados de todos os tempos devido, em parte, ao seu design clássico e atemporal que remonta aos pequenos roadster britânicos da década de 1960. Mas não foi apenas a aparência do Miata que conquistou os entusiastas, o manuseio e o equilíbrio do carro eram excelentes e era incrível dirigir em praticamente qualquer estrada. O motor de 1,6 litro do Miata era vigoroso o suficiente para proporcionar uma experiência de direção divertida sem ser dominado, e tendo que mover apenas 2.200 libras, sua distribuição de peso quase perfeita de 50 a 50 e tração traseira o faziam realmente brilhar. Ele criou uma conexão entre o motorista e a máquina que nunca havia sido experimentada a um preço tão acessível. Um carro dinâmico, um carro que o recompensava por dirigir suavemente e não permitia que você escondesse uma habilidade sem brilho por trás de uma enorme potência. Para fazer uma volta rápida, a Honda levou 2 anos para construir o concorrente, atrevidamente chamado Deus Sol, para fazer referência à capota rígida removível, que a Honda acreditava atrair mais compradores, já que o cupê-alvo parecia mais caro em comparação com o Miata de capota flexível. Além disso, aquela carroceria moldada de uma maneira muito distinta, sugerindo que poderia ter um layout de motor central mais exótico, embora você descubra que é um 4 em linha sob o capô, dirigindo as rodas dianteiras. Havia 3 sabores. O modelo básico vinha com um 4 em linha de 1,5 litro, enquanto os acabamentos SI e VTEC mais potentes apresentavam os motores VTEC de 1,6 litro. O motor Deus Sol VTEC mais potente produzia cerca de 160 cavalos de potência, muito mais do que os 116 cavalos do Miata 1,6 litros 4 em linha de 1990. Assim, o Honda oferecia melhor aceleração em linha reta, enquanto o Mazda compensava em torno do ápice. E por ser um CRX, a Deus Sol Honda manteve a tração dianteira com base Civic de nível básico, o que infelizmente levou a uma distribuição de peso mais à frente que promove uma subviragem abaixo do esperado quando pressionado demais. Ambos os carros estavam focados na experiência do piloto, mas a forma como eles conseguiram isso foi bem diferente, e essa diferença foi sua morte final.
O início dos anos 90 foi marcado por um ressurgimento do interesse por carros esportivos, como evidenciado pelo sucesso do Mazda Miata. Mas você também tinha carros como o Toyota MR2 e o Nissan 240 SX. E enquanto a Honda liderava o pacote de emocionantes ofertas japonesas entusiastas com o NSX, eles precisavam de um carro divertido por um preço mais baixo. O Deus Sol foi construído para enfrentar diretamente o Miata, foi a tentativa da Honda de capturar o entusiasmo da época e, ao mesmo tempo, atrair compradores que buscavam economia de combustível e praticidade, e esse era seu calcanhar de Aquiles. Apesar dos melhores esforços da Honda, o Deus Sol lutou para se firmar no mercado. A dinâmica de tração traseira do Miata e sua capota-alvo eram uma maneira mais pesada e menos conveniente de dirigir com capota aberta do que o design do Mazda. Mas o verdadeiro punhal foi que a Honda construiu um matador de Miata com este carro, o Sun. Este não é um Deus Sol comum, entre seus paralamas, ele escondia um segredo que o tornava verdadeiramente excepcional. Sob o capô vivia o lendário B16A, uma usina VTEC de comando duplo de 1,6 litros que respirava fogo na alma do carro com um espírito de alta rotação e 168 cavalos de potência de freio na torneira. O Sun era um monstro quando comparado ao seu irmão pedestre, e se comportava tão bem quanto parecia com molas e amortecedores mais rígidos, barras estabilizadoras dianteiras mais grossas e um diferencial de deslizamento limitado que ajudava a dar a ele aquele comportamento lúdico afinado com seu concorrente Mazda. Havia apenas um problema: emissões. Sim, o assassino do Miata não conseguiu passar pelos rígidos regulamentos de emissões nos Estados Unidos, então nunca foi vendido na Terra do Livre, que ironicamente, o Engine Civic Si que veio anos depois tinha um motor B16A2 levemente modificado. Tirando a conclusão de que a Honda aprendeu com seus erros e nos deu um dos veículos compactos orientados para o desempenho mais amados de todos os tempos. Se o Sun fosse vendido nos Estados Unidos, o Miata nem sempre seria a resposta. Mas o último Deus Sol saiu de linha no final dos anos 90 e eles conquistaram um culto de seguidores como um carro esportivo divertido e único que está realmente em uma liga própria. O assombrado Deus Sol pode não ter sido capaz de destronar o Mazda Miata como o melhor carro esportivo acessível, mas ofereceu uma mistura única de estilo, inovação e praticidade que capturou o espírito do início dos anos 90. No final, o Deus Sol tentou enfrentar uma lenda dos carros esportivos e encontrou seu par. A Honda não conseguiu enganar ninguém com o fato de que o Deus Sol era pouco mais que um Civic com o teto cortado, não um puro sangue, um roadster divertido. Sua capota-alvo aumentava o peso e reduzia a rigidez do chassi, tornando o carro em geral menos dinâmico do que o CRX que foi construído para substituir. E para todos os prós de uma configuração de tração dianteira, também tem sua cota de contras. Em última análise, eles são pequenos carros legais e peculiares que incorporam absolutamente o espírito dos anos 90 e, visto que são apenas Civics, a capacidade de ajuste está nas alturas. Portanto, embora não tenha conseguido derrubar o Miata, preparou o terreno para um dos maiores sucessos de todos os tempos, o S2000. Aí está, pessoal, a história do carro do Sol. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e talvez vá conferir outros vídeos do nosso canal. Aqui é Acelerando com Estilo, e vejo todos vocês em breve. Obrigado por assistir.